Bom, acho que você já deve ter visto uns vídeos aí do TikTok que mostra alguns carros correndo no rally, mais precisamente o Grupo B. O Grupo B ele não foi nada mais nada menos que um conjunto de regulamentos do rally que durou de 82 até 86. Ele substituiu as regras do Grupo 4 e do Grupo 5. A era do Grupo B é famosa pela falta de controle sobre o desenvolvimento dos carros, acidentes fatais de pilotos e ausência de controle de multidões durante os eventos. Os espectadores costumavam tocar nos carros e perder os dedos. Era o final da década de 1970 e a FISA, que é a Federazione Internazionale do Sport Automobile, convidou a BPICA, uma organização que representava os interesses dos fabricantes de automóveis no automobilismo. Fizeram isso para ajudar a negociar novos regulamentos no Campeonato Mundial de Rally. A ideia principal era que houvesse menos regulamentações e mais liberdade, e para isso era necessária uma revisão do atual livro de regras. O resultado foi que todas as categorias de corrida baseadas em carros de estrada seriam reagrupadas em um total de 3 grupos, o grupo A, o grupo B e o grupo C. A FISA adicionou uma quarta categoria, o grupo N, no último momento. Mas os fabricantes tinham quase interesse zero na época. Os novos regulamentos foram definidos para entrar em vigor em 1º de janeiro de 82. A ideia principal do grupo B era para ajudar a atrair mais fabricantes de automóveis para o automobilismo, reduzindo os custos e prometendo um desenvolvimento mais rápido do carro. Para entrar, um fabricante só precisava construir 200 carros de homologação no período de 12 meses, em vez dos 400 exigidos pelo grupo 4 anterior. Isso reduziu muito o custo para os fabricantes, mas prometeu maior desempenho. Em maio de 1981, alguns detalhes do grupo B ainda não tinham sido confirmados, colocando em dúvida se haveria carros suficientes para a estreia do grupo B, que faltava apenas 7 meses. Portanto, foi decidido que para a temporada de 82 os carros anteriores do grupo 2 e do grupo 4 seriam autorizados a competir para dar aos fabricantes tempo para desenvolver carros para os novos regulamentos. Enquanto também competiam ao mesmo tempo, a FISA determinou que para a temporada de 83 os fabricantes teriam que usar carros homologados do grupo B para poder marcar pontos. Assim, os fabricantes ainda não estavam muito dispostos a adotar os novos regulamentos e também investir dinheiro no grupo B, sem a garantia de que a FISA não mudaria os regulamentos novamente. A FISA ainda acrescentou uma cláusula de 5 anos, o que significava que os regulamentos não mudariam até pelo menos o final da temporada de 87. E que o grupo B não poderia ser cancelado com um aviso inferior a 2 anos. Não havia muitas regras para os carros, mas além disso só havia requisitos básicos de segurança, E os carros só precisavam ter 2 bancos dianteiros lado a lado, não podia ter teto aberto, um peso mínimo de corrida calculado pela cilindrada do motor e o fator de indução forçada, e a largura máxima do pneu calculado pelo deslocamento do motor e fator da indução forçada. A FISA exigia que carros com turbo ou supercharger recebessem um fator de multiplicação de 1,4 para calcular o deslocamento final do motor, e isso significava que um carro com motor turbo de 1397 cilindradas, ou 1.3, obteria uma cilindrada de 1956, praticamente 1.9. Esse valor final seria então usado para determinar o peso mínimo de corrida e a largura máxima do pneu. Para um carro ser aceito na categoria B, os fabricantes tinham que construir pelo menos 200 versões de estrada do carro em um período de 12 meses, e os carros seriam então contados por um oficial da FISA. Acredita-se que alguns fabricantes enganaram os funcionários para contar um único carro 2 vezes. A pura velocidade, a fama dos carros, tudo deixou os fãs de rally loucos. Embora o número de recorde de pessoas assistissem às corridas e acompanhassem o esporte, isso era ruim para a segurança dos espectadores. Toneladas de fãs ficavam na estrada durante as etapas, criando situações muito perigosas. Esse problema foi especialmente grave em Portugal e na Argentina,
Em Portugal, estima-se que 4% da população esteja presente. Sair do caminho dos carros de rally tornou-se uma espécie de passatempo nacional, que evoluiu para tocar os carros enquanto eles passavam. Aquele que conseguisse esse feito seria considerado um herói entre seus pares. Mas isso levou as tripulações da Peugeot e da Lancia a encontrar sangue, cabelos e dedos decepados presos nas asas e dutos de seus carros. Qualquer lesão por colisão era um distintivo de honra. Até 1985, o Grupo B tinha sofrido apenas alguns incidentes graves, mas 2 de maio de 85, um Lancia 037 conduzido por Attilio Berger e o copiloto Maurício Perisinotti, desde fora da estrada, caiu numa vala e bateu numa árvore. O Lancia foi dilacerado pelo impacto. Como o copiloto não sofreu nenhum ferimento, ele foi sinalizar os carros que vinham atrás dele. Demorou cerca de 20 minutos para o Lancia chegar, mas os médicos disseram que não importaria se chegasse mais cedo, pois Attilio havia morrido com o impacto do acidente. Esse acidente fez com que a FISA revisasse a segurança dos carros do Grupo B e considerou que, embora os carros fossem muito leves, ainda havia uma proteção suficiente da gaiola. Também se concluiu que nenhum outro carro de corrida teria salvado a vida dos pilotos. A essa altura, os pilotos já haviam dito que os carros eram extremamente difíceis de lidar com esses níveis de desempenho, e os copilotos tiveram muita dificuldade em acompanhar as notas de ritmo, pois tudo aconteceu muito rápido. Walter Röhrl, um dos maiores pilotos do Grupo B, disse que encontrar o equilíbrio entre velocidade e ritmo absolutos foi um desafio em si. 2 de maio de 1986, um Lancia Delta é situado com tripulação de Henri Toivonen. O carro saiu da estrada e rolou por um morro rochoso e ficou preso nas árvores onde pegou fogo. Não havia espectadores por perto para ver claramente o acidente e eles não puderam oferecer ajuda. Os motoristas seguintes viram a fumaça e pediram ajuda pelo rádio, e os oficiais da Corseda reagiram rapidamente. As estradas, no entanto, impediram o avanço da equipe de resgate, que chegou 15 minutos após o acidente. Quando eles chegaram, o Lancia Delta S4 era uma massa de metal queimada, com motorista e copiloto ainda presos em seus assentos. A investigação da FISA concluiu que a tripulação não tinha chance de escapar. Algumas horas após a morte de Henri Toivonen e Sérgio Cresto, o presidente da FISA, o Jean-Marie Balestre, e o chefe da equipe da Lancia Martin, o Cesare Fiorot, tiveram uma reunião privada. Conta-se que Balestre disse a Fiorot que as coisas não podem continuar assim e que o Grupo B tinha que parar. Pouco depois foi organizada uma conferência de imprensa onde foi anunciado o congelamento imediato do desenvolvimento de carros de rally, incluindo a proibição imediata de ajudas aerodinâmicas, mas o mais importante, a proibição do Grupo B da competição até o final do ano. A categoria de substituição do Grupo B, o Grupo S, também foi deixada de lado. O Grupo B em si foi vamos dizer assim, um marco assim, para a história. Carros deles entraram na história. O Audi A4, por exemplo, que você sempre vê por aí, ou mesmo até mesmo os Lancia. São carros em que você olha e você já sabe que, de certa forma, é uma nostalgia, bate sim vamos dizer assim, um fôlego de esperança. O Grupo B, sem dúvida, foi um dos melhores grupos de rally que teve. Ele teve baixa segurança e não teve, vamos dizer, muita regulamentação, o que fez com que as fabricantes deixassem o carro, desenvolvesse da maneira delas, e isso fez com que o Grupo B se tornasse o que ele se tornou. Porém, a segurança deixada de lado fez com que ele se afundasse. Várias pessoas acabaram se ferindo e até mesmo pilotos em acidentes fatais. Infelizmente, tudo isso veio a sucumbir o grupo, e o que nos resta hoje é a história.